Olá, bom dia. São 6h06. O programa A Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar das eleições 2022. Sem Moro, na disputa presidencial, os percentuais começam a se elevar para presidente Jair Bolsonaro. E Terceira Via tenta sobreviver e trazer o nome mais forte para ser, quem sabe, a primeira via. Tem projeto ousado. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então eu vou dar aquele bom dia especial para o meu colega único de bancada hoje, Daniel Pequendio. Bom dia para você, Daniel. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Temos muitos assuntos aqui a tratar, né? O cenário político está bastante quente, tanto aqui em Mato Grosso como no país todo. Então vamos lá. Vamos lá, olha só, vou dar um recadinho para você que vai começar a perguntar para mim, cadê o professor Haroldo Arruda? O professor está com um pouco de problema na garganta, está meio sem voz, então infelizmente hoje teve que se ausentar desta bancada, mas vamos torcer para a breve recuperação então da voz do professor Haroldo, viu? Enquanto isso a gente vai tocando aqui o programa e eu já vou pedir aqui para o Daniel, por favor, trazer para a gente os destaques do jornal A Gazeta que circula em todo o estado de Mato Grosso, trazendo informações de política, polícia, tem esporte, economia. Conta pra gente, Daniel. Como é de praxe, né? Vamos lá então, os principais destaques do jornal A Gazeta. Aqui em cima um pouquinho, o Cuiabá estreia contra Peruanos hoje na Sul-Americana, Coité. Essa estreia internacional do Cuiabá, o Cuiabá que já jogou Sul-Americano uma vez em 2016, mas atuou contra a Chapecoense. Então vai ser o primeiro clube estrangeiro que o Cuiabá vai enfrentar. E ontem houve uma confusão com o aeroporto, inclusive, quase que o avião do time do Melgar do Peru não aterrissa aqui em Cuiabá, porque o aeroporto Marechal Rondon não é internacional para passageiros, apenas para cargas, né? Mas houve uma intervenção rápida do governo do estado e aí o clube conseguiu finalmente chegar aqui à capital mato-grossense, né? O jogo está confirmado para hoje. A manchete principal, o delator garante que comandantes sabiam dos falsos confrontos, aqueles 64 PMs envolvidos nessa suposto esquema, né, de extermínio que tem aqui em Mato Grosso, envolvendo a Polícia Militar. E aí esse delator diz que os comandantes de batalhões sabiam da existência desse grupo. Então, realmente uma denúncia grave, né, sobre isso. Aqui um pouco mais embaixo, o Bolsonaro inicia campanha em mega evento evangélico. Esse encontro será aqui na capital. Ainda não está confirmada a vinda do Bolsonaro para Cuiabá, mas aqui tudo indica que isso vai acontecer sim, dia 19 de abril. Está aqui previsto um grande evento que vai reunir pastores de todo o país, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas de acordo com apurações aí da própria Frente Parlamentar Evangélica e do jornal Estadão, são esperados 100 mil pastores aqui em Cuiabá, de todo o país. Eu não sei como que a rede hoteleira vai dar conta de receber todo mundo. Como ela vai dar conta, eu não sei, mas que ela já está sorrindo, com certeza está sorrindo, ainda mais com esse período de pandemia. O setor de turismo, o setor hoteleiro sofreu muito. E agora começam essas articulações e tem esse viés muito positivo, pelo menos aqui, para a economia. E mais do que nunca também o presidente precisa estar fortalecendo a sua base, estar ampliando as viagens e também se abstendo, eu vou dizer aqui, de temas mais polêmicos, Daniel. Sim. O momento agora é de uma nova postura do presidente Jair Bolsonaro, ouvindo ali a sua base, ouvindo, né, os marqueteiros também, todos aqueles que compõem o governo juntamente com ele, já tem essa mudança, essa modificação de postura. Isso, a opção dele é clara por atuar nessa área religiosa, né? Então, é esperado também que muitos políticos de Mato Grosso, sejam ou não sejam evangélicos, estejam participando desse grande evento. Eu não sei, não está claro, deve ser ali no Grande Templo, né, que realmente tem uma estrutura muito grande para receber milhares de fiéis. E aí é esperado então que o presidente esteja aqui e assim, isso está sendo tratado aí nos bastidores como o primeiro grande ato de campanha mesmo do Bolsonaro no Brasil, né? Eu vou trazer até qual é o nome certinho do evento, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil.
né? Olha, a gente tem até o senador Wellington Fagundes fazendo esse convite, né, conclamando aí para que todos possam participar, independente, Daniel, da religião. Ou seja, como você mesmo disse, é o presidente Jair Bolsonaro fortalecendo a sua base, principalmente em relação aos evangélicos, mas tem um recado claro do senador falando que é um encontro para todos aqueles que admiram o presidente Jair Messias Bolsonaro. Já temos aí na agulha, então, o convite do senador Wellington Fagundes? Vamos ver. Temos a foto dele. Essa é a foto e tem um vídeo do senador fazendo aí o convite. Vamos ver se a gente consegue rodar agora aí para você. Olá, pessoal. Estou aqui acabando de sair de uma audiência aqui no Palácio do Planalto com o ministro Célio, que é da Secretaria de Governo. E uma boa notícia, nós estamos trabalhando porque o presidente Bolsonaro tem no Mato Grosso a maior intenção de voto e a possibilidade dele estar no Mato Grosso no dia 19, numa grande reunião com o movimento evangélico, as Assembleias de Deus. Mas é um movimento cristão, todos podem participar. Mato Grosso é Bolsonaro, Mato Grosso é desenvolvimento, Mato Grosso é o estado solução do Brasil e o presidente Bolsonaro sabe disso. É isso aí. Então, o senador fazendo o convite, ele deixou muito claro, olha, para você que é cristão, ou seja, independente da sua religião, se você é católico, acredita em Cristo, se você é espírita, acredita em Cristo, eu quero os cristãos reunidos aqui. E aí, quando a gente fala, Daniel, dessa base do presidente Jair Messias Bolsonaro, me vem à tona aqui o fato de que essa semana a temática religiosa ou espiritualista, que assim seja, está em voga essa semana, principalmente com declarações questionadas por parte de Lula, que voltou a defender de forma aberta o direito ao aborto, Daniel. Então, nós temos aí duas questões. Sabemos que o núcleo evangélico abomina a liberação do aborto e vem Lula falando sobre esse fato, esse desejo, né, esse projeto de governo dele. E esse embate aí, quem ganha e quem perde, Daniel? É mexer no vespeiro, né? Um tipo de declaração dessa pro Lula, do Lula, né? Ele que também está tentando, já fez movimentos de aproximação ao setor evangélico, né? Ele já fez reuniões com alguns pastores também, tentando essa aproximação e tentando ter essa penetração nesse público, né? Porque essa narrativa que o Bolsonaro tem tentado impor é de que ele vai ter quase a totalidade de votos aí em relação aos religiosos, principalmente as religiões evangélicas, né? Mas o Lula tem tentado se aproximar desse público também e com vistas aí aos votos, né? Tentar ao menos dividir um pouco, né? E não ter essa monopolização aí por parte do Bolsonaro. Mas esse tipo de declaração pública do Lula em favor do aborto depõe contra, né, esse movimento que ele está tentando fazer de aproximação aos religiosos, que são todos os cristãos, nós sabemos, são radicalmente contra a liberação do aborto. E esse embate realmente, toda vez que esse tema vem à tona, né, e inclusive tem em trâmite no Supremo Tribunal Federal esse tema, se você aqui no Brasil pode seguir o exemplo de outras nações, até aqui da América Latina, como México e Argentina, que já flexibilizaram a questão do aborto, toda vez que isso vem à tona, causa grande assombro aqui no país, é uma polêmica muito grande e aí realmente divide o país mais ainda, essa polarização, e é nisso que o Bolsonaro está apostando, né? Para que, como ele diz na narrativa dele, é o bem contra o mal, né? O Bolsonaro está batendo muito nessa tecla e esse posicionamento do Lula encaixa nessa estratégia do Bolsonaro de dividir o Brasil. Nós somos bons, vocês são ruins, então vai ficar assim. Por exemplo, o bem, olha, eu quero a vida, o Lula o mal, que é a morte, eu quero o aborto, a morte, né, de inocentes. É isso aí. Bom, e vamos continuar falando então desse esquenta aqui, porque a tensão se faz cada vez mais presente, mas só para a gente encerrar esse assunto aqui do fato de que o presidente Jair Bolsonaro, com certeza, deve estar aqui na capital, porque você já trouxe um número aí surpreendente, né? 100 mil pastores, é isso. Não tem como ter uma base dessa, um encontro desse e o presidente não estar aqui. Então a gente pode ter esse movimento verde e amarelo com a presença de Jair Bolsonaro, é isso? Exatamente, isso que está na mente do Wellington Fagundes, ele tem pensado que esse evento aqui, daqui a 2 semanas, né, aqui em Cuiabá, pode ser o fechamento, desculpa, para o Bolsonaro bater o martelo realmente em relação a Mato Grosso.
E aí fica aquela expectativa, né? Até a reportagem questionou o Wellington Fagundes. Ele tem uma conversa já agendada com o governador Mauro Mendes? O próprio Fagundes falou assim, ainda não, mas isso pode acontecer, né? Mas seria então uma oportunidade perfeita para que essa chapa que tem tentado se desenhar aí do PL com União Brasil aqui em Mato Grosso seja definitivamente fechada. E o próprio Mauro Mendes tem, claro, né, demonstrado apreço por isso, né? E ele fala que de todos os presidenciáveis que tem aí, ele acredita que vai caminhar junto com o Bolsonaro. Exatamente, aí você já entra numa outra seara, que é a terceira via, que daqui a pouquinho a gente vai falar, né, sobre isso. Mas antes, vamos falar da pesquisa IPESP, porque traz números percentuais diferenciados. Vou dizer aqui que já é uma tradução da saída de Sérgio Moro desta disputa presidencial. Os números foram alterados, beneficiando então o presidente da República. Foram ouvidas, já vou antecipar aqui para você, 1.000 pessoas entre os dias 2 e 5 de abril, viu? E essa pesquisa, ela foi encomendada pela XP Investimentos e claro que tem registro da Justiça Eleitoral. Só mostramos aqui pesquisas com o devido registro. Vamos aos números então desta pesquisa que foi divulgada nesta última quarta-feira, trazendo números diferenciados. Olha só. Esse percentual, Daniel, que aparece é da pesquisa estimulada para o primeiro turno, que é quando a pessoa liga para você por telefone, foi por telefone, tá? Essa pesquisa e pergunta, olha, se tiver Lula, Bolsonaro e Ciro, é assim que acontece, está estimulando, oferecendo nomes. Isso, certo? Apresenta os nomes. Né? Apresenta os nomes e aí aparece em primeiro lugar o Lula com 44%, Bolsonaro com 30%, o Ciro com 9%, Dória com 3%, Tebet com 2%. Abaixo disso, gente, não vou nem citar aqui, só vou lá para baixo de novo, porque, olha só, 9% para as pessoas que estão ainda alegando que vão votar em branco ou em nulo, e 3% ainda não sabe ou não respondeu. Então, se a gente somar esses dois percentuais aí, é superior, por exemplo, o que tem hoje de preferência de eleitores em relação ao Ciro Gomes. Daniel, nessa pesquisa estimulada, o que a gente pode entender? Pela primeira vez, desde que começou, né, a divulgação das pesquisas, o presidente alcançou a casa aí dos 30%. Sim. Por que teve essa alteração? Pois é, apesar do próprio Instituto dizer que não dá para necessariamente você comparar essa pesquisa com a anterior, que havia o Moro, justamente porque o cenário está diferente, né? Havia uma outra opção, que era o Sérgio Moro, foi retirada, mas ainda assim nós podemos citar que na pesquisa anterior o presidente Jair Bolsonaro tinha 26% de intenções de voto, né? Então ele avançou aí 4%, já é um reflexo, né, da intenção que grande parte daqueles eleitores que votariam no Sérgio Moro que vão migrar o voto para o Bolsonaro, né? Na verdade, o que dizem aí que os eleitores do Moro eram, na verdade, bolsonaristas arrependidos, né? Que, diante do surgimento do nome do ex-juiz, do ex-ministro, eles acabaram optando por ele, também por esse passado da Lava Jato. Mas já que o Sérgio Moro, pelo menos por enquanto, né, sai do jogo, aí esse voto da direita, esse voto dos ex-bolsonaristas volta para o Bolsonaro, né? Também tem a expressão de uma parcela dos moristas, por exemplo, de que para tentar votar nulo. Fala, não, já que o Moro não está no jogo novamente, eu não vou necessariamente transferir o meu voto para o Bolsonaro também, muito menos para o Lula ou para o PSDB do Dória. Então, eu vou anular meu voto, né? E a parcela é expressiva. Entre nulos e pessoas que não sabem ou não responderam, são 12%, né? Exatamente. Isso pode realmente desequilibrar o jogo mais para frente. E sinal de que as campanhas têm muito a convencer ainda esse eleitor, né? Por exemplo, até o dia 4 de maio, muitas pessoas podem ainda regularizar o título de eleitor e entrar nessa seara aí, né? Que as pesquisas estão tentando mapear. Então, assim, de imediato, que dá para ver é que o Bolsonaro conseguiu já capitalizar parcela desses votos que eram do Sérgio Moro e tem avançado. O Lula permanece com 44%, também é esse mesmo índice
na pesquisa anterior do IPESP. Olha só, então vamos para os resultados da pesquisa estimulada IPESP. Vamos lá, então já temos aí na tela. Esta foi, espontânea, desculpa, a estimulada foi agora espontânea. Vamos lá então. Olha só, Lula já aparece com outro percentual bem menor, 36%, uma diferença gritante. Bolsonaro cai um pouquinho, 27%. Aí vem o Ciro, que estava em 9%, né? Agora aparece com 4%. Moro apareceu aí, do União Brasil, 2%, Dória 1%. Por que o Moro apareceu? Porque aí no caso é quando quem está fazendo a entrevista não pergunta, olha, você votaria no Lula, Bolsonaro, Ciro? Não, em quem você votaria? E a pessoa diz, olha, eu votaria no Moro, ainda que ele não esteja participando desse processo, é a opinião e a avaliação do eleitor naquele momento, que de repente está chorando aí, olha, mas por que ele saiu, eu queria, então eu voto nele, tá? Dória, apenas 1%. E Tebet também 1%. Por que eu estou citando aqui Dória e Tebet, que aparecem com apenas 1%? Porque daqui a pouquinho a gente vai explicar aí a terceira via e esses nomes estão inseridos nesse projeto aí de partidos grandes como União Brasil, o MDB, tem o pequenininho Cidadania também, e o PSDB, claro, que querem fazer um movimento, já tem até data marcada, tá? Mas vamos então ao resultado dessa pesquisa, da espontânea, Bolsonaro com 27%. Daniel, olha só, você já disse aqui que o próprio responsável pela pesquisa, o cientista político Antônio Lavareda, disse, né, que foi o movimento mais expressivo. Ele até explicou que a pesquisa é realizada em um período quinzenal e foi a 7ª edição, foi a 7ª medição, e aí ele disse o seguinte, não houve então nenhum movimento tão expressivo, por isso ele pode ser qualificado como um verdadeiro salto, avaliou então o cientista político, o Lavareda, que é o responsável pela pesquisa. Ele também ficou surpreso, mas aí é que existe aquilo que eu já perguntei para você. Não é só o efeito saída Moro, principalmente quando a gente vê Bolsonaro com 27% na espontânea. Daniel, explica pra gente. E olha só, que eu quero também destacar o percentual de pessoas que aí na espontânea disseram que não votaram, ou vão anular, ou não votaram em nenhum. Bem São maior. 28%. 28%. Então, um terço, então, quase um terço Exato. aí, né, da pesquisa, no caso, muito alto ainda. E você acha que esses podem realmente definir a campanha? Há muita indecisão realmente, e num cenário polarizado como é do Brasil, ao menos boa parte desses 28% vão acabar se decidindo para um lado ou para o outro, né? O Brasil, que gosta desse fla-flu, gosta dessa questão do bem e o mal, como a gente diz agora há pouco, né? De ter só duas opções para resolver ou para decidir, é por isso que a terceira via tem dificuldades para se viabilizar, né? Então fica aí essa polarização cada vez mais forte, né? Você citou a questão de não apenas a transferência dos votos do Sérgio Moro para o Bolsonaro, mas também realmente em relação a essa estratégia aí de que o eleitor que é acostumado, o eleitor que já tinha votado no Bolsonaro e se arrependeu, ele vai voltar, né, a escolher o Bolsonaro se for lá na frente, né, principalmente no segundo turno, né? E essas pessoas não vão anular o voto delas, não. Eu acho que essa eleição de 2022 é uma das mais assim acaloradas da história da democracia brasileira, né? Mais do que aquela da Dilma contra o Aécio Neves, que ali foi decidida nos últimos votos ali no segundo turno, mas eu acho que agora existe um clima de beligerância mesmo, de enfrentamento entre duas forças políticas no Brasil muito fortes, né? O clima realmente está bastante quente. Eu acho que essas pessoas, são 28%, é muito, um contingente muito grande e que também, a gente vai falar mais para frente, também anima, de certa forma, as lideranças da terceira via, né? Porque são pessoas que, pelo menos por enquanto, estão demonstrando que não querem optar nem por um lado nem por outro. Exatamente. Olha, e outro dado que eu considero extremamente importante aqui desta pesquisa IPESP é o fato de que Bolsonaro cresceu em estados que ele estava ganhando em rejeição. Ou seja, uma mudança também importante, e eu estou falando principalmente aqui da região sudeste do país. De acordo com os dados apresentados pela pesquisa IPESP, o presidente foi de 25% para 31%, isso na região sudeste do país, e de 31% para 39% na região sul,
ou seja, um salto ainda muito maior. Nas outras, o presidente permanece estável. Entre quem ganha mais de 5 salários mínimos por mês, Bolsonaro foi de 31% para 35%. E esses grupos demográficos reúnem parte significativa de antipetistas e moristas, que apostavam no ex-juiz como alternativa a Bolsonaro e Lula. Aí, aqui eu vou lembrar, olha só como vai esquentar. Você já falou de alta tensão. Ontem nós falamos aqui nessa bancada, Daniel, que Lula vai se dividir com Alckmin. Alckmin vai justamente fazer uma incursão aí pelas regiões sul e sudeste do país para sentir esse clima, se ele é aclamado ou não. Mas aqui já tem uma movimentação de números expressivas, viu? Uma modificação expressiva aqui dos números em relação a Bolsonaro. E aí, que Alckmin pode encontrar, então, nas regiões sul e sudeste? O foco do Alckmin agora, de imediato, deve ser o próprio estado de São Paulo, né? Porque é o maior colégio eleitoral do Brasil e não engrenou essa campanha do Dória, realmente não deve engrenar, a tendência é essa que não. E o Dória, o Alckmin já foi governador, tem uma boa popularidade ali em São Paulo, vai tentar trabalhar dentro do próprio estado para que haja essa transferência de voto para a chapa dele, que ele vai ser vice do presidente Lula, ex-presidente Lula, mas também vai fazer essas incursões pelo sul do Brasil, que tem demonstrado forte tendência a votar no atual presidente, né? Principalmente os estados de Santa Catarina e do Paraná. Realmente o índice ali de voto, de intenção de voto no Bolsonaro é muito grande. E aí o Alckmin vai tentar levar essa mensagem para o eleitor sulista de que, olha, não é bem assim, o novo governo do Lula não vai ser radical, né? Ele não vai travar direitos, não vai invadir a propriedade alheia. Acho que é isso que, principalmente, o pessoal do agronegócio tem esse temor, apesar de não ter acontecido isso nos 16 anos do presidente Lula e nem da Dilma no PT, né? Ontem, inclusive, teve uma declaração do Henrique Meirelles, que foi o presidente do Banco Central no governo do Lula, dizendo, olha, ele tem que ser moderado, como ele foi no primeiro mandato. É isso que o Meirelles tem apostado e essa sinalização que o próprio PT tem dado para o mercado financeiro tem ido nesse rumo. Falei, olha só, o Brasil vai continuar estável, nós vamos dar condições para vocês, para investimento, para investir aqui no Brasil, para vocês ganharem dinheiro aqui no Brasil, esse investimento que vem de fora, né? Nós não vamos estatizar grandes empresas, né? Vai ter um ambiente favorável. Acho que esse vai ser o papel também do Alckmin em relação ao empresariado, principalmente, né? Porque chamam até ele de picolé de chuchu, falta muito carisma do Alckmin com o povão, né? Exato. Mas em relação ao empresariado, eu acho que ele tem uma penetração maior, ele pode ter uma linguagem, né, que é melhor recebida nesse público. Tá certo, gente. Vamos para o último quadro selecionado, então, da pesquisa. A pesquisa é muito mais ampla, tá? Mas a gente vai apenas trazer alguns traçados dessa pesquisa, e a gente trouxe nesse momento agora o segundo turno. Qual seria o cenário, então, de segundo turno se fosse Lula e Bolsonaro? Aí nós temos 2 cenários no caso. Então, Lula 53%, Bolsonaro 33%. Branco, nulo, não votaria 14%. No segundo cenário, se fosse com Lula e Ciro, Lula também ganharia, né, com 52% e Ciro com 25% e aumenta também aí o percentual de brancos, nulos e de pessoas que não responderam e também que não sabem. Daniel, aí nós temos já um cenário bem diferente. Se as outras pesquisas aí estimulada e espontânea trazem elevações significativas para Bolsonaro, no segundo turno a gente não tem um indicativo positivo para o presidente. Aí a diferença aumenta, né? Aí quando afunila-se só entre duas opções mesmo no segundo turno, um enfrentamento direto entre Lula e Bolsonaro, o Lula venceria com mais facilidade. Outro tema importante aí, outra simulação importante que foi feita, para se ter um pouco essa ideia de esquerda e direita, é que se o Ciro fosse para o segundo turno com o Bolsonaro, de acordo com essa pesquisa, o Ciro venceria. O Bolsonaro, nesse caso, no segundo turno, não teve nenhum sucesso, né, nos resultados, né? Olha só, gente, vou dar um recado aqui para você, que o nosso número do WhatsApp fica aí na tela o tempo todo, para você ter um momento de interatividade. Mas olha só, eu tive aqui a informação, Daniel, que os telespectadores estão muito bravos falando da pesquisa.
você pode, por favor, se manifestar a respeito. Mas se tiver palavras aí, olha, você bem clara, xingamentos, a gente não pode colocar, tá bom? Mas, por favor, pode reformular a sua avaliação, porque a gente adora ter esse momento de interatividade. Só muda um pouquinho aí as palavras e a gente coloca aqui no capricho, tá? Enquanto isso, eu te convido aí a mudar um pouquinho o tom, as palavras. Eu vou chamar uma sonora, uma entrevista com um deputado mais bolsonarista daqui de Mato Grosso, eu diria, o Catani, que também comentou o resultado das pesquisas. Vamos ouvir então o que disse Catani. Será que ele acredita na pesquisa? Será que não acredita? Vamos ouvir então. Olha, uma avaliação muito positiva, né? Eu costumo chamar que é o efeito Bolsonaro, né? Bolsonaro vindo para o PL, obviamente, muitas pessoas vieram também. Teve até embates para que algumas pessoas pudessem, de fato, vir. E se tornou um dos maiores partidos do nosso país, se não o maior, né? Aqui no estado do Mato Grosso nós temos duas chapas aí de federal e de estadual muito boas, né, muito consistentes, e que a gente pode sim fazer várias cadeiras aqui na Assembleia Legislativa e também a nível federal. Quantas cadeiras aqui? Eu imagino que de 4 para frente. Olha só, eu não acredito muito em pesquisa, tá? Eu sou muito cético em questão de pesquisa, até porque o resultado das pesquisas na eleição passada não nos dava um resultado final, né, em vários âmbitos, não só na presidencial. Eu acredito muito na popularidade. Eu acredito quando eu vejo o presidente saindo às ruas, quando eu vejo a receptividade do povo, né? Isso eu acredito. Quando a gente sai às ruas, sabendo que nós somos aí uns entusiastas do presidente, as pessoas nos procuram, é nisso que eu acredito. Eu acho que o presidente Bolsonaro, com certeza, precisa estar na cadeira por mais 4 anos. Bom, temos aí então a fala, né, do deputado Catani dizendo, olha, eu não acredito muito em pesquisa, não concordei com os números anteriores, mas falou muito bem a respeito. Contestar não tem problema nenhum, né, Daniel? Mas vou lembrar aqui que a pesquisa, gente, é fruto de um trabalho científico, tem inúmeros regramentos, tem dados importantíssimos e é por amostragem. Mas fica a avaliação muito importante do Catani dizendo o seguinte, olha, o PL está chegando muito forte, vamos, além de conseguir aí eleger o presidente, praticamente ele disse isso, né? Vamos conseguir ter 4 deputados, é isso que ele disse, apenas aqui estadual, e também vamos fortalecer a bancada federal. Bom, e o PL a gente sabe, a maior bancada hoje e com certeza não tem como ser diferente a resposta das urnas. Penso que realmente o partido vai conseguir ter um grande êxito. Ou não, Daniel, você pensa completamente diferente? Não, com essa força do Centrão, juntamente com o bolsonarismo, ele já tem bastante cadeiras, né, no Congresso Nacional. O PL, que também agora é uma das maiores bancadas aqui da Assembleia, né, só perde para a União Brasil. Realmente e tem nomes de peso para conseguir a reeleição e a eleição de pessoas novas, de candidatos novos. A tendência é que esses dois partidos, União Brasil e PL, consigam fazer expressivas votações e eleger essas pessoas aí para a próxima legislatura. Bom, e tem também aqui o tucano, o deputado Carlos Avalone, que disse o seguinte, olha, como assim a saída de Moro vai beneficiar diretamente João Dória? A pesquisa não mostrou exatamente isso, mas pelo menos foi o parecer do deputado e a gente mostra agora para você. Roda aí então. Na verdade, o que tem de importante nesse momento? Eu assisti a uma entrevista da Simone Tebet, que é candidata a presidente pelo MDB, e ela deixou claro que existe hoje um entendimento, um acordo feito por 3 partidos, o MDB, o União Brasil e o PSDB, de que eles vão caminhar juntos. Nesta semana ou na próxima semana, os 3 partidos vão anunciar nacionalmente que eles vão ter um candidato só a presidente e um candidato a vice. E eles vão montar um cronograma de como vai ser a escolha. Nesses 3 partidos só tem 2 candidaturas, a candidatura do Dória e a candidatura da Simone. E essas 2 candidaturas vão ser discutidas num critério que os 3 presidentes estão autorizados a fazer. O presidente do PSDB, que é o Bruno Araújo, o presidente da União Brasil, que é o Bittar, e o presidente do MDB, que é o Baleia Rossi. Os 3 vão sentar, vão criar um propósito e eles vão. Lógico que a saída de alguém que está com 7, 8, 9, 10%, dependendo da pesquisa, que é o Moro, esses votos vão migrar. Aparentemente, na minha opinião, quem hoje está votando no Moro não vota no Jair Bolsonaro.
E quem vota no Moro não vota no Lula que ele pôs na cadeia. Então, assim, são esses votos ou vêm para esses 3, que vão ser um só, ou vai para outros. Tem o Ciro, tem outros que vão lá. Saber para onde eles vão é difícil. As propostas têm que estar na rua. Tem que ter mais transparência de como vai ser essa composição. Então a sociedade está muito desconfiada, e com razão. Então nós, os partidos, temos que ter mais clareza nisso, conforme esse cronograma for sendo cumprido. Vamos lá, Daniel, então a gente pode considerar aqui que tem razão essa equação que foi colocada aí pelo deputado Avallone? O deputado Avallone, que é também um entusiasta do João Dória, continua sendo, né? Ele elogia bastante o governador de São Paulo, mas lá no fundo ele sabe que não está derrapando. O Dória fez esse movimento de desistir e acabou voltando. Muitos dizem que foi um blefe, né, para ver se ele conseguia o apoio de todo, ou então unificar novamente o partido em torno do nome dele. Não foi o que aconteceu. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem se articulado nos bastidores e tem conseguido sucesso em relação a isso. O Dória está com o papel dele ficando cada vez menor ali no partido, né? Só para a gente deixar uma coisa um pouco mais clara aqui sobre as pesquisas, o telespectador, todos os candidatos, todos os partidos se baseiam em pesquisas, todos. Claro, ela é uma grande norteadora, até principalmente das ações e estratégias de todos os candidatos. Então, esse discurso de não acredito em pesquisa, isso é da boca para fora. PSDB, PT, PL, PSOL, todos se baseiam por pesquisas internas ou externas, né? De institutos, lógico, que eles acreditam, né? Mas é claro que, dependendo do resultado da pesquisa, se não for bom para mim, então ela não é boa. Né? Então ela é mentirosa. É muito de conveniência isso. O eleitor tem que saber bem disso aí. Essa questão de não acreditar em pesquisa, isso é da boca para fora. Eu não posso acreditar apenas naquilo que eu quero acreditar, sim, mas é fruto de um trabalho científico. Por isso a gente dá credibilidade e a gente traz aqui os números da pesquisa. Bom, e falando nisso ainda, me lembrei aqui, viu? Vamos às mensagens dos nossos telespectadores. Vamos lá, tem certeza aqui que são acaloradas. Já temos na tela, então, a primeira mensagem chegando nesta quinta-feira. Vamos lá. Bom dia, bancada. Alerta: o presidente da República pode ser o melhor que for, mas só governa se tiver uma boa parte do Congresso coeso com ele. Simples assim. É o Manuel do Jardim Paulista, querendo dizer o seguinte: olha, o que não deu certo até o momento é porque o presidente não tem força no Congresso. Tem um centrão ao lado dele. Exatamente. Tem o PL, tem o PP, tem Por isso ele fez essa aliança. Fez essa aliança para conseguir governar. Vamos lá, então. Parabéns pelo Dia do Jornalista. Bom dia a todos. O Roberto, lá do Parque Cuiabá. Ô, Roberto, obrigada, viu? Agradeço mesmo de coração a sua lembrança especial. Obrigada. Vamos lá, então. Vou pedir só para baixar um pouquinho aí a mensagem, que a gente não está conseguindo fazer a leitura dela aqui. Bom dia, aqui é o Periquito do Souza Lima, em Várzea Grande. Gostaria da opinião de vocês. Mato Grosso está encaminhando para o WO? Se sim, seria muito triste. Bom, está falando então do governador Mauro Mendes, que está falando muito a respeito desse WO. Quer responder, Daniel? Eu acho que não, viu, Periquito? Acho que não, né? Não vai haver WO, não tem eleição assim. A partir do momento que o governador se decidir por algum grupo político, dos aliados dele, o outro vai se organizar para tentar lançar um nome de força e fazer essa rivalidade. Aqui em Mato Grosso não vai ter WO, não. Apesar do ambiente estar bem favorável para o atual governador, ele vai ter sim um rival de peso. Com certeza. E também o governador pode estar esperando a definição dessa terceira via aí, é muito importante, sim, é um momento estratégico. E aí sim, vamos dizer aqui futuramente a tônica dessa campanha, que não vai ser WO não, viu? Vamos para mais mensagens então, gente, na tela agora, nesta quinta-feira, Dia do Jornalista, como bem lembrado. Bom dia, bancada. Direita ou esquerda na política é pura enganação. Os políticos, ou quem se diz conservador, liberal, socialista, só de fachada. O que interessa é o bolso. Esquerda corrupta, direita corrupta, centrão corrupto, só interesse particular. O que me interessa: gasolina está chegando a R$10.
Gás a R$200 e a alimentação só subindo. Vou dizer aí que esse telespectador, gente, pode estar fazendo parte daquele percentual que diz o seguinte, ó, não vou votar em ninguém, ou não me decidi ainda, vou votar em branco, vou votar em nulo, porque enquanto eles ficam lá degladiando, eu estou aqui sofrendo para manter o meu emprego e para conseguir colocar comida à mesa. E é uma realidade de muitos, Daniel, a gente não pode ignorar isso. E a tradução do que a gente vem dizendo aqui ultimamente, que essa eleição vai ser muito marcada pela crise econômica. Né? Exato. A situação econômica do Brasil vai definir muita coisa em relação ao voto. Porque enquanto aí ficam se falando de ideologia, de esquerda, de direita, de aborto, etc., mas aí a pessoa está sem comida na mesa, né? Está pagando 130 no gás de cozinha, né? Quase R$7 na gasolina. Então isso aí vai, essa situação econômica, como a pessoa vai estar, o cidadão vai estar lá em outubro, né? A situação econômica dele, isso vai influenciar muito no voto. É isso aí, com certeza vai, Daniel. Vamos para mais mensagens, então, no programa de hoje, gente. Bom dia, bancada. Parabéns pelo Dia do Jornalista, profissional essencial ao nosso dia a dia, nos mantendo informados sobre o mundo. É o Ivan aí lembrando, então, nos parabenizando. Eu agradeço aqui imensamente de coração. Vou dizer que amo minha profissão, tento manter a parcialidade e o comprometimento da verdade. Você também, Daniel, conheço bastante o seu trabalho. Parabéns para você então, querido. Parabéns para você também, para todos aqui da casa. Eu acho que realmente nos últimos anos, últimos tempos, essa profissão de jornalista tem sido bastante demandada nessa questão ética, né? Como ela disse, a Luciana disse, a busca pela verdade, né? A gente está aí imerso numa nuvem, ou como dizer, eu não sei outra metáfora para dizer de fake news, né? Então, acho que o nosso propósito é esse, é trazer a verdade, o mais próximo da verdade para você, para que assim a gente não se engane, né? A gente não caia em armadilhas, né? Que acontecem muito aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Então, o nosso propósito é esse, é trazer a verdade para você. É isso aí, Daniel. Obrigada, gente. Vamos para o intervalo agora e antes ficamos com imagens do trânsito daqui da capital. Vamos diretamente, então, para a Avenida Miguel Sutil, a trincheira ali da Jarumirim. Por enquanto, o trânsito vem lento, ainda com obras acontecendo. Dá para a gente perceber ali o lado da pista, que aparece do lado esquerdo aí da sua tela, ainda com os cones e recebendo implementação final, então, dessa correção de uma obra da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho voltamos, gente.